coração, hein? Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. E o Cid Ramos está aqui do lado para falar do primeiro duelo da final do Goianão e traz para a gente os gols dos campeonatos mais importantes do final de semana. Fim de semana movimentado, hein, Cid? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo. Um ótimo começo de semana e um restante de semana também muito bom. Para nós. Vamos começar falando de Aparecidense e Goiás? Vamos. O primeiro jogo da final do Campeonato Goiano não foi bom não, viu, Michele? Assim, choveu muito ontem à tarde em Goiânia e por consequência, em Aparecida. Bom para quem estava em casa. Para quem estava em casa era muito bom. Para quem estava trabalhando, tomou banho sem querer lá no estádio Aníbal de Toledo. E o que aconteceu? A chuva foi muito forte e atrapalhou muito o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo até que deu uma melhorada, porque no intervalo os funcionários lá da Secretaria de Esportes da cidade de Aparecida entraram em campo com os rodos, conseguiram escoar um pouquinho aquela água, mas ainda ficou muita água. Agora no primeiro tempo realmente foi lamentável, porque não teve jogo praticamente, a bola não rolava, muitas poças, a gente não sabia que a qualidade da drenagem do estádio lá do Aníbal de Toledo era tão ineficiente, porque o campo ficou totalmente alagado, realmente não tinha condição de jogar. Isso atrapalhou muito os dois times, que são dois times técnicos, e aí eles não conseguiram jogar. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas, como a gente já disse aqui, a chuva não atrapalhou que o jogo tivesse alguns lances legais e também um lance muito polêmico, um lance muito ruim para a Aparecidense. É esse lance aí, olha, o Nonato toca a bola para o jogador da Aparecidense, e aí o jogador do Goiás, o zagueiro do Goiás, faz um pênalti assim, que não tem discussão, indiscutível, e aí... Claríssimo ali, claríssimo, né? Embaixo há um toque e em cima, o que é mais... Teve pênalti para todo gosto, teve pênalti embaixo na camisa e em ali, cima, né? Puxou o jogador da Aparecidense e o pênalti não foi marcado. O André Luiz Castro estava em cima do lance, não sei por que razão não marcou o pênalti. E aí, na semana passada, você se lembra que teve um lance muito polêmico também, contra o Goiás, a favor da Napolina, que foi um impedimento. E até a gente fez um comentário aqui, que é muito difícil para a arbitragem definir numa fração de segundos uma situação daquelas. Mas aquele era um lance realmente difícil, porque é uma coisa de centímetros, se o jogador está impedido ou não, se está em condição legal ou não. Agora, um pênalti desse aí, não há como você dizer que o árbitro não viu. O André Luiz Castro estava muito em cima do lance, ele chega muito próximo, você vai ver, inclusive, ele aparecer na imagem aí, ele está muito próximo, não há o que discutir. Pênalti claro, indiscutível, não se pode dizer que não viu, não se pode dizer que havia dúvida, porque foi pênalti em cima, foi pênalti embaixo, o jogador puxa pela camisa, o jogador dá um pontapé embaixo no jogador da Aparecidense, acerta o jogador da Aparecidense embaixo e o juiz não deu pênalti. Isso não quer dizer que tenha sido gol, porque pênalti não é sinônimo de gol, tem que bater primeiro. Agora, que a Aparecidense foi muito prejudicada com a não marcação do pênalti, isso foi. E aí no final do jogo, ainda perdeu esse gol com o Nonato, um jogador que raramente perde gols, mas o Christian faz essa grande jogada aí, o campo já estava um pouco melhor, ele chutou, o goleiro o Rangel rebateu, e aí o Nonato estava na frente do gol, não conseguiu cabecear do jeito que precisava, do jeito que ele queria, e perdeu o gol. É claro que o empate foi nessas circunstâncias, foi muito melhor para o Goiás, que jogou no campo da Aparecidense, num campo ruim, e aí terá a oportunidade de, no próximo domingo, no próximo final de semana, sacramentar o título de tetracampeão goiano, jogando aqui no Serra Dourada, do lado da torcida dele, no campo que ele gosta de jogar, no campo que ele é acostumado a ganhar títulos. Agora, isso é apenas favoritismo, isso não é resultado de jogo. O Goiás terá que jogar e ganhar o jogo da Aparecidense, porque se empatar, a decisão será nos pênaltis, para ser campeão goiano. Agora, eu acho que o Goiás vai ser campeão. Vamos ver como é que vai ser. Agora vamos dar um giro aí pelos campeonatos do Brasil para saber? Vamos ver os gols? Vamos ver os gols. Foram muitos gols, as finais começaram no sábado com um grande clássico, um clássico maravilhoso. O Corinthians enfrentou o Palmeiras na arena do Corinthians e o Corinthians saiu atrás. Quem saiu na frente foi o Palmeiras, time de melhor campanha no campeonato. E aí você está vendo o gol. O Dudu tenta, na minha opinião, fazer um cruzamento, acerta a trave, o William rola a bola para o meio, o goleiro Cássio falhou, ficou fora do campo, e o Borja entra e faz o gol. Aí já são os gols de Botafogo e Vasco. O Botafogo começou ganhando por 1-0 com o gol do Renatinho, o Pikachu empata o jogo, o Pikachu vai virar o jogo nessa jogada confusa aí, mas foi gol do Vasco da Gama, o Brenner empata para o Botafogo, e no finalzinho o Andrés Rios faz o terceiro gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Botafogo tomou o terceiro gol. Aí já é Cruzeiro, o clássico de Minas, Cruzeiro e Atlético. O Atlético venceu por 3-1, com 2 gols do Ricardo Oliveira, o primeiro é esse aí, depois tem um gol do Adilson,
Esse também é um gol do Ricardo Oliveira e tem um gol do Adilson para a equipe do Atlético Mineiro, que faz 3-0, chegou a fazer 3-0 e o Arrascaeta vai diminuir aí nesse gol, nesse chute em que inclusive o goleiro Fábio falhou e aí diminuiu. 3-1 para a equipe do Atlético, que bota uma grande vantagem na final do Mineiro. Na final do Gaúcho, parece que já deu o campeão. 4-0 para o Grêmio no primeiro jogo, pode perder até por 4 gols de diferença, que ainda leva a decisão para os pênaltis, contra o Brasil de Pelotas. Foram 2 gols marcados pelo Everton, um pelo Ramiro, que é um golaço de falta, e um gol pelo Welison. Esse campeonato aí é uma barbada, né? O Campeonato Mineiro talvez não tenha sido totalmente decidido, porque se o Atlético Mineiro perder de 2-0 para o Cruzeiro, leva a decisão para os pênaltis. Agora, o Brasil de Pelotas não tem, mesmo o jogo sendo em Pelotas, nenhuma condição de fazer 4-0 no Grêmio. Essa final aí é a final do Baiano. O Bahia venceu por 2-0, com gols do Edgar Júnior e um do Vinícius, o gol da equipe do Vitória, esse gol aí do Luan, 2-1, o Bahia sai na frente, o Bahia reverteu uma vantagem, joga para o empate no Barradão domingo que vem. E esse golaço aí é do Júlio Rush, é o gol que deu a vitória para o Curitiba na final do Campeonato Paranaense contra o Atlético Mineiro. O clássico lá foi decidido com essa belíssima cobrança de falta do Júlio Rush. O Curitiba também sai em vantagem, pode empatar o próximo jogo na Arena da Baixada no próximo domingo, que será campeão paranaense. E eu estou observando que o pessoal está com uns ânimos meio à flor da pele com esses finais de campeonato. A gente viu ali, você não chegou a comentar, mas o jogo ali do Corinthians com o Palmeiras, uma briga horrorosa, você vê, a gente vive falando para o torcedor agir de forma correta e o próprio atleta dá um exemplo daquele. Michele, olha, ficou muito claro isso e a gente acompanhando toda a repercussão do jogo, ficou muito claro. Os jogadores do Palmeiras e do Corinthians estavam muito pilhados, sabe? Assim, eles não foram em campo para jogar, foram em campo para dar satisfação para a torcida. Tinham 44 mil pessoas no estádio, foi o maior público do Campeonato Paulista. E aí, assim, há uma rivalidade tácita, todo mundo sabe, histórica, entre Palmeiras e Corinthians. Todo mundo queria que depois de 19 anos os dois times chegassem à final. Agora, esperava-se, pelo histórico dos dois times do campeonato, que eles fossem lá para jogar futebol. E eles não foram para jogar futebol. Era para isso, né? Foram para para brigar, você não podia olhar, um jogador não podia olhar para o outro que estava partindo para cima, para brigar. No segundo tempo até que deu uma melhorada, mas o primeiro tempo foi horrível. Não, acabou com a briga ali, né? Já encerrou naquela confusão. Algumas expulsões, aconteceram 2 expulsões, inclusive uma delas injusta, porque o jogador do Palmeiras, do Corinthians, foi agredido pelo jogador do Palmeiras e acabou ele também sendo expulso. Mas isso é coisa que acontece no meio daquela confusão, fica muito difícil de você definir quem acertou quem. Mas tem jogador também ficando doido, né? Parece que o do Bahia também andou fazendo... Tem. Olha, a gente vai mostrar uma imagem que é muito preocupante. O jogador tem que ter equilíbrio, como você disse, Michele, até para passar essa tranquilidade, esse equilíbrio para o torcedor. E ontem, quando o Bahia chegava, Bahia e Vitória também fazem uma dessas rivalidades históricas no futebol brasileiro. E esse rapaz que está em cima do ônibus do Bahia aí, esse é o ônibus que levou o Bahia para o estádio, da Fonte Nova ontem. E quem está em cima do ônibus aí não é torcedor maluco, não. É um jogador profissional de futebol. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento. Esse rapaz aí é volante do Bahia, ele chama Newton. E ele subiu em cima do ônibus na chegada do estádio para tirar fotografia da torcida, que fazia aquela manifestação muito comum das grandes torcidas quando o time dele chega no campo. Agora, um jogador de futebol não pode dar um exemplo horroroso desse. Né? Ele quebrou, ele próprio admitiu depois, que ele quebrou a saída de emergência do ônibus para subir em cima do ônibus para fazer isso, para tirar uma foto. Que exemplo é esse? Que situação é essa? Aí quando a torcida briga na arquibancada, quando a torcida se enfrenta fora, as pessoas, por que acontece isso? Quando o sujeito vê de fora um exemplo desse, de alguém que é ídolo dele, ele vai querer brigar também, ele vai querer descumprir qualquer regra. Então, assim, fica esse mau exemplo que o jogador do Bahia deu ontem lá. Acho até que vai ser punido pela diretoria do Bahia por causa dessa coisa que ele fez. Eu acho que tem que levar um corretivo mesmo. Claro, tem que dar exemplo, não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, para a gente terminar o futebol hoje, a gente tem TBC na Copa? Temos TBC na Copa. A Graça Torres veio aí para falar de um Mundial que todo mundo quer esquecer, porque foi o pior da história do ponto de vista técnico. O TBC na Copa de hoje volta para a Europa com o Mundial da Itália, em 1990, que foi certamente um dos piores em nível técnico. A Alemanha Ocidental mostrou um futebol coeso e forte na marcação, para conquistar assim o seu 3º título mundial. Essa foi a Copa do Choro argentino. Diego Maradona escreveu em sua biografia que sabia na véspera por Júlio Grondona, então presidente da Federação Argentina de Futebol, que a final já estava comprada pelos alemães. E de fato, eles se sagraram campeões com um pênalti que não existiu e deu a vitória à Alemanha na final contra a própria Argentina.
It was enough. West Germany had won the World Cup for the third time. Em sua última participação como nação dividida, a Alemanha, com seu time ocidental, conquistou a Copa do Mundo de 90. Foi uma equipe lendária, comandada pelo técnico Franz Beckenbauer. Mas a sensação dessa Copa foi a seleção de Camarões, com um futebol rápido e vigoroso. Nas oitavas de final, protagonizava um dos lances mais interessantes daquela Copa, com um gol de Roger Milla após uma falha grosseira do folclórico goleiro Higuita ao tentar driblar o adversário fora da área. Ja, rumänerna fick svårigheter med de tekniska, fysiskt starka, snabba, hårda och viljestarka afrikanerna. De bjöd på nytt på en fotbollsupplevelse, kamerunerna. Och matchvinnare blev en inhoppare och inte vilken som helst. Den 38-årige Roger Miller med artistnamnet Milla vänder sig loss i andra halvleks 76 minut och gör mål för Kamerun. A Copa de 90 entrou para a história também como uma Copa de equipes defensivas que jogavam apenas para alcançar o resultado. A média de gols, gente, foi de apenas 2,21 gols por partida. Registrou um recorde negativo que perdura até hoje. Essa situação levou à mudança de regras, mais notadamente a regra do recuo de bola e também a adoção de 3 pontos por vitória. O Brasil sofreu com o esquema tático do treinador Sebastião Lazzaroni e com uma campanha discreta na primeira fase, a seleção caiu nas oitavas de final contra a Argentina. Foi a pior campanha brasileira desde 1966. Mas nos Estados Unidos, em 94, a história seria bem diferente. Mas esse é um assunto para o próximo TBC na Copa. Até lá. Tá certo, Graça, a gente vai esquecer essa Copa, vamos pensar positivo já para a nossa próxima. É verdade, essa foi a primeira Copa que eu fui trabalhar na Copa propriamente, como trabalho, e realmente foi muito ruim, uma Copa horrorosa, um desastre do ponto de vista técnico e que culminou com essa campanha também horrorosa do Brasil, dirigido por um técnico totalmente inexplicável, como é que ele foi parar no comando da seleção brasileira, o Sebastião Lazzaroni, mas ainda bem que ficou lá para trás. Já foi. Já foi. Cid, então até amanhã? Amanhã a gente volta, porque amanhã começam os jogos da fase de oitavas de final do torneio mais importante de futebol do mundo, que é a Champions League, e amanhã já tem um gigante em campo. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Tá certo, até amanhã. Até amanhã.